Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que seja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse é um vídeo de atualizações de leitura. Eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre as leituras que eu terminei nos meses de novembro e dezembro e também alguns livros novos que chegaram até aqui na minha casa e alguns livros que eu queria muito, inclusive presentes e amigo secreto, e queria fazer esse inventário então de atualizações de leitura aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem e que fiquem comigo até o final. E esse é o Jaque Livros, um canal sobre livros e leituras. Eu espero que vocês tenham tido um excelente início de 2026 e que gostem de me acompanhar aqui no canal ao longo do ano. A intenção é que eu faça um vídeo por semana ao longo desse ano e eu espero poder contar com a companhia de vocês aqui comigo. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui, se você ainda não é inscrito, de deixar um like e de compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acham que também pode curtir esses comentários de leitura. Nos meses de novembro e dezembro eu concluí alguns livros e ainda não tinha trazido então essas atualizações aqui pro canal. Começando por Bambino a Roma, do Chico Buarque. Eu acho que vocês já conhecem esse autor, esse artista, esse músico brasileiro, compositor, que é o Chico Buarque, filho do Sérgio Buarque de Holanda, historiador, sociólogo, muito importante, um dos grandes intérpretes, né, do Brasil. E o Chico Buarque, então, se tornou essa figura fundamental da cultura brasileira e eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler nenhum livro dele. Inclusive, Chico Buarque foi agraciado com o Prêmio Camões, eu não tô lembrada agora em qual ano. Mas enfim, que li Bambino a Roma no início de novembro e foi uma leitura maravilhosa. Eu gostei muito dessa experiência com as memórias do Chico Buarque num período durante o governo Vargas em que o pai dele e toda a família Buarque de Holanda foi morar em Roma. Eram inimigos do governo, então foi um exílio. E o pai dele, ao mesmo tempo, trabalhou na Universidade de Roma, então tinha uma cátedra de estudos brasileiros na Universidade de Roma, então foi um exílio no qual eles passaram razoavelmente bem, não é? E nessa ocasião o Chico Buarque, ele era uma criança, ele tinha, 9, 10 anos, 11 anos, e aí nessa fase da vida, durante algum tempo, ele morou em Roma com toda a família, e ele vai ter diversas experiências aí nas escolas, né, amizades, experiências nem tão boas com professores, algumas situações de abuso, tudo isso ele vai narrando aqui nesse livro de uma forma majestosa. Eu achei muito legal que desde o começo eu lia ouvindo a voz do Chico Buarque na minha cabeça, então foi uma experiência bem legal de leitura. Alguns trechos realmente sim me tocaram. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção foi que na página 150 tem um trecho que eu juro que é uma referência ao Mohamed Saar, que eu amo demais, que é o autor da Mais Recôndita Memória dos Homens, um autor senegalês que escreve em francês. Eu já falei desse livro aqui no canal. Para quem não sabe, foi a minha melhor leitura de 2024, A Mais Recôndita Memória dos Homens. E aqui no livro, Chico Buarque diz assim, ó: dentro do carro da amiga, suponho que ele fale do vetusto homem branco que a abordava, um escritor atormentado por recordações da infância. Se não tivesse mais o que fazer no futuro, quem sabe, ela editaria suas mais recônditas memórias do Senegal para o escritor atormentado. Gostei muito então desse livro e dessa experiência, as lacunas preenchidas lindamente com um texto imaginativo, reflexivo, poético. Ele narra, eu não sei se é imaginação, né, ou se ele viveu um retorno então para Roma depois de muito tempo, em busca da casa na qual ele viveu, muitas coisas e coisas inclusive que ficaram escondidas assim no mais recôndito cômodo da memória dele e que ele até mesmo talvez nem tenha conseguido narrar de todo aqui nesse livro. Mas foi uma experiência linda, recomendo demais Bambino a Roma. Se você, como eu, ainda não leu Chico Buarque, leia Chico Buarque, comece por Bambino a Roma, vai ser uma experiência maravilhosa, eu posso dar certeza disso. Outra leitura que eu fiz em novembro foi Da Próxima Vez, O Fogo, do James Baldwin. Esse livro foi traduzido pela Nina Risse para a Companhia das Letras, tem um pós-fácil do Ronaldo Vitor da Silva.
E esse livro eu li no Clube Labaredas, que é o clube que eu medio. Aliás, se você quiser participar de um clube do livro em 2026, firmar aí uma parceria bacana para ler obras interessantes, também para se dedicar mais à leitura, cultivar essa paixão pelos livros, vem pro Labaredas. Tem link aqui na descrição, tem link também pro meu vídeo falando das leituras do primeiro semestre desse ano. E o Labaredas é um espaço muito bacana, então, para trocar sobre livros, para ler juntos, para se incentivar. Então, venham pro Labaredas. Jabá feito. Então, da próxima vez o fogo foi uma leitura feita no clube. James Baldwin é esse autor estadunidense que eu tenho paixão. E essa paixão que nasceu nem foi com os livros dele, foi com um documentário chamado Meeting the Man, James Baldwin in Paris. E esse documentário, então, as palavras dele me impressionaram muito. Depois disso eu li O Quarto de Giovanni, então, que é um livro ambientado em Paris, que é onde James Baldwin viveu por um período largo da sua vida. E agora eu li os ensaios, as cartas e ensaios que estão aqui no Da Próxima Vez o Fogo, que são textos que abordam principalmente sobre as questões raciais nos Estados Unidos. E, bem, o primeiro ensaio é uma carta para o sobrinho do James, que se chama James, e o livro já começa lindamente com um texto muito delicado sobre sentir amor pelo irmão e amar muito um irmão que você conhece desde que nasceu e, consequentemente, amar o sobrinho, filho desse irmão. E assim, um amor tão bonito, uma garantia tão imensa que é você poder ter certeza que por mais que tantas coisas possam acontecer na sua vida, tantas coisas ruins, como o James Baldwin deixa tão claro, né, para um jovem negro como é o sobrinho dele, o James, que também se chama James, no meio de tantas coisas ruins que podem acontecer na sua vida, sendo um jovem negro nos Estados Unidos da América, naquele contexto, não que hoje seja muito diferente, ter esse amor tão seguro da família, do tio. Eu achei muito especial essa carta e ao mesmo tempo ele faz muitas reflexões já sobre ser um jovem negro, sobre o que aquela sociedade, aquele país esperava de um jovem negro e sobre ousar sonhar além, apesar de tudo. Então é um texto lindo. E no segundo ensaio, que é um ensaio mais extenso, ele consegue ser majestoso e inteligentíssimo, uma linguagem imensa para falar sobre as complexidades das questões raciais, as nuances teóricas, sobre as concepções dele a partir de memórias. Então o texto é todo um fluxo de pensamento riquíssimo, em que ele traz outras vozes também para refletir sobre as questões raciais, sobre diferentes perspectivas e também colocar a sua própria visão, porque James Baldwin foi esse grande ativista então dos direitos civis nos Estados Unidos, e ele foi uma voz que destoou em grande parte de outras vozes importantes, como a de Malcolm X ou a de Martin Luther King. Então ele teve essa coragem de em muitos momentos destoar, e eu acho a belíssima a forma como ele defende seu ponto também aqui nesse ensaio, e como ele acredita na ética do povo negro para que um mundo melhor pudesse ser construído de uma forma segura para todos, para pessoas negras, para pessoas brancas. Então é um texto belíssimo. Em novembro eu também terminei de ler Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse livro eu li de janeiro a novembro de 2025, junto com o grupo de estudos lá do Clube Labaredas. E lemos bem devagarzinho, então, todos os textos presentes aqui. Todos os textos reunidos por Flávia Rios e Márcia Lima nessa coletânea Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez, publicada pela editora Zahar. A Lélia Gonzalez, ela certamente é, então, uma das grandes intérpretes do Brasil também. Eu citei Sérgio Buarque de Holanda anteriormente, né? Embora ainda talvez não seja reconhecida amplamente, justo por ser uma mulher negra, ela foi uma das grandes intelectuais brasileiras do século XX, com uma compreensão muito rica e
muito bem alicerçada e original também, né, da história do Brasil, do contexto social, político brasileiro. Então foi uma experiência maravilhosa ter lido esses textos de Lélia Gonzalez junto com um grupo de estudos, e eu sou muito feliz por ter feito essa leitura tão bem acompanhada, junto com o pessoal ali que participou de muitos encontros, que foi lendo alguns textos ao longo do ano. Nem todo mundo leu todos os textos, mas todo mundo se dedicou para ler alguns deles, para participar dos encontros, para contribuir. E foi muito bacana. Eu recomendo essa leitura também para vocês. Eu acho que é fundamental conhecer, principalmente alguns textos mais clássicos que estão aqui nesse livro. Em muitos momentos, os textos e os argumentos da Lélia Gonzalez se repetem de um ensaio para o outro. Aliás, deixa eu contar para vocês. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte são ensaios, então, que Lélia Gonzalez escreveu ao longo do tempo. Então, nesses ensaios, alguns têm argumentações muito novas, em outros ela cita a si mesma. Então, em alguns momentos, talvez possa haver essa sensação que ela é real, de que o texto está um pouco repetitivo, e em outros tem argumentações novas e reflexões novas. Esse livro também tem a parte das intervenções, que são textos que a Lélia publicou na imprensa, e a parte dos diálogos, que são entrevistas que ela concedeu. E é muito, muito legal. A última entrevista que tem aqui no livro, ela faz muitas reflexões bacanas sobre a vida dela, sobre a saúde dela, sobre cuidar de si, antes de também cuidar da militância, por exemplo, né? Ela fala que em determinadas fases da vida ela abandonou o cuidado de si em nome da militância, e que é preciso cuidar de si antes de tudo. Eu achei muito bonito tudo que ela trouxe de reflexões aqui. Dá pra dizer que aprendi muitas coisas com a Lélia Gonzalez aqui nesse livro. Vou fazer uma lista delas para compartilhar aqui com vocês. No mês de dezembro eu li O Desabamento, do Edouard Louis, que foi a minha primeira leitura do autor. Ele é um francês famoso, muito famoso aqui no Brasil, tem sido muito lido, merecidamente, porque é inteligentíssimo, tem uma prosa muito gostosa de se ler. Ele escreve, sobretudo, autoficção, então são obras que tratam, sobretudo, de histórias da sua vida, e nesse livro aqui ele vai falar sobre um irmão que ele teve, que já é falecido, e sobre a relação dele com o irmão, sobre a relação do irmão com a família. Nisso tudo ele vai trazendo então nuances que perpassam questões sobre masculinidade, questões que envolvem classe social, e como que essa família e esse pai tão assoberbados, né, pelo trabalho, pela exploração, como que eles tratam os filhos. E gostei muito dessa primeira experiência, então, com Edouard Louis. Espero ler outros livros do autor em breve. Essa edição da Todavia foi traduzida pela Marília Scalzo, e gostei muito do Edouard Louis. Essa leitura do Labaredas foi mega especial também no mês de dezembro. Comentamos muito sobre o Edouard Louis. O Edouard Louis que veio para a Flip em 2024, se não me engano, e temos uma entrevista que ele concedeu para o Roda Viva, e que eu acredito que vale muito a pena assistir. Inclusive, vou deixar para vocês aqui na descrição essa entrevista. Ele é fantástico, assim, tem uma oratória belíssima. Outro livro que eu terminei de ler em dezembro foi o Lélia Gonzalez, um retrato, da Sueli Carneiro, que foi publicado pela Zahar. Esse livro foi muito especial para mim, também me acompanhou ao longo de um ano, mais ou menos. Eu comecei a lê-lo antes de começar o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, e fui lendo bem aos pouquinhos, relendo, voltando. Foi um pouco difícil desapegar desse livro da Sueli Carneiro, que é uma das grandes intelectuais brasileiras também da contemporaneidade. E eu acho que ela faz aqui um retrato muito generoso e questionador e crítico da Lélia Gonzalez. Ela com certeza engrandeceu ainda mais Lélia para mim, me ajudou a entender alguns argumentos que estão na obra da Lélia Gonzalez. Então, para quem quer se aprofundar em Lélia, fica essa recomendação desse livro da Sueli Carneiro. Tá linda essa edição, é um livro que não é longo, é um livro bem curtinho, que traz muitos aspectos biográficos, inclusive, sobre a Lélia Gonzalez. Então, indico muito para quem quer mergulhar nos textos da Lélia, ler esse livro da Sueli.
Li também no mês de dezembro Compêndio para o Uso dos Pássaros, do Manuel de Barros, que eu gosto muito, achei um texto delicado. São poemas que falam sobre o olhar da criança, sobre a vida no interior, sobre cheiro de terra, sobre mato, sobre passarinhos, e me inspirou muito. Eu quero me dedicar a ler mais dos livros de poemas que eu tenho na minha estante, pelo menos um por mês, né? Bora lá! Eu já li mais poesia do que tenho lido nos últimos tempos e que li no último ano. Então, quero voltar a ler mais poemas. Eles me inspiram para tudo na vida, para escrita, para leitura, por si, para a vida. Então, esse livro aqui, fica essa dica para vocês, maravilhoso. Eu li no mês de dezembro Para John, da Joan Didion, gostei demais. Esse foi um presente que eu ganhei em dezembro, já vou mostrar aqui os livros que eu ganhei e que chegaram aqui em casa em dezembro. Mas esse foi um presente do Cristiano, meu querido amigo, e eu tava curiosa demais para ler, então eu tive que começar assim que chegou. Esse livro foi publicado pela HarperCollins, com tradução da Marina Vargas, e ele fala sobre a experiência de terapia mesmo da Joan Didion. Aqui nesse livro ela conta num formato ali meio que de cartas para o marido, de textos dedicados ao John, então com datas, são meio que entradas em diário, sobre esse processo terapêutico que ela vinha passando ali pelos anos 99, 2000, 2001. É mais ou menos esse período de tempo. Então, gostei muito das reflexões sobre a vida, sobre carreira, sobre família, sobre depressão, sobre dependência, inclusive. A Joan Didion aqui fala muito sobre a filha dela, Quintana, que não passava por um bom momento naquele contexto. E foi uma experiência de leitura maravilhosa para mim, eu gostei demais. E para finalizar, eu também li o Bartleby By, o Escrivão, do Herman Melville. Eu li nessa edição, publicada pela Antofágica, belíssima, prefiro não. Com tradução do Antônio Chechenesky, e foi assim incrível, para variar, né? Eu amei ler Bartleby By, foi uma experiência de muitas reflexões existenciais, para entender as motivações do comportamento do Bartleby e tentar entender também as intenções do Herman Melville com esse livro. Então, a minha irmã me ajudou a pensar bastante sobre esse livro de uma perspectiva existencialista também, de uma perspectiva de crítica da sociedade capitalista. E o Bartleby, então, ele é contratado por um escritório para ser um escrivão, então, para fazer cópias, principalmente de documentos importantes. E com o passar do tempo, ele faz um trabalho excepcional, sim, copia muito bem, mas com o passar do tempo ele começa a se negar a fazer determinadas tarefas e começa a se perder em devaneios, olhando assim para uma parede. E, enfim, leiam esse livro, ele é muito bom, muito reflexivo. Eu quero falar mais sobre ele para vocês aqui, escrever mais sobre esse livro e quem sabe trazer mais detalhes. Por enquanto, vou deixar vocês curiosos. É um texto bastante curto, e então é um texto rápido de ser lido e que vale muito a pena, principalmente nesses tempos que vivemos de tantos problemas mentais, emocionais. Cada vez mais a população toma remédio para depressão. Não estamos nos adequando com facilidade às necessidades e às exigências, né, desse mundo moderno. Então é para se pensar, né, o que está acontecendo. Se somos nós o problema ou se é o sistema. Sobre os livros novos que chegaram aqui nos últimos meses, quero falar primeiro sobre esse livro da Joan Didion, que é o Blue Nights, que eu comprei na livraria no mês de novembro. Esse livro
publicado pela HarperCollins, nessa edição linda. Eu adoro essa coleção com as capinhas assim, da Joan Didion. Eu tenho um dela que é o Ano do Pensamento Mágico, que é dessa mesma coleção, e acho que esses dois aqui vão fazer duplinha. Esse livro foi traduzido pela Ana Carolina Mesquita, que eu adoro muito, e agora eu tô em dúvida, tô com a impressão que eu já mostrei esse livro aqui no canal, mas tudo bem. Outro livro que chegou aqui, ali no mês de novembro, por aí, foi A Aldeia de Spantiokovo e Seus Habitantes, eu não sei se essa é a pronúncia, do Fyodor Dostoiévski. É um livro da coleção Leste, publicado pela 34, com tradução do Lucas Simone e desenhos de Darel. Eu quero ler mais Dostoiévski nos próximos tempos e esse livro estava numa promoção, então eu aproveitei. Me contem aqui se vocês já leram. Esse livro foi publicado em 1859 e ele marca o retorno do Dostoiévski à literatura depois de 10 anos de exílio na Sibéria. Então, tem aqui descrito que foi idealizado como uma peça e também é um livro bem humorado. Então, vamos ver essa raiz cômica do Dostoiévski. Vamos ver o que temos aqui. Também comprei no mês de novembro Como Escrever Boas Notas. Esse livro do Sonke Arens, eu não sei se essa é a pronúncia, publicado pela Auster. O Sonke Arens, ele é um pesquisador e professor alemão da área de educação e ciências sociais. Fala sobre uma técnica específica para tomar notas e melhorar a escrita, melhorar o aprendizado. E a minha intenção é justamente melhorar meu sistema de notas, de organização, melhorar num sentido de que eu possa tomar notas e organizar as minhas notas com mais facilidade e de uma forma que meus processos de trabalho, de pesquisa, de escrita, de elaboração de aulas, ele fique mais facilitado. Então é um pouco nesse sentido que vou ler esse livro. Me deem dicas aqui de outras obras que vão nessa linha, que eu vou ficar bem agradecida. Eu recebi também, ali no mês de novembro e dezembro, 2 livros da editora Autêntica Contemporânea, que eu gosto muito e que eu tive parceria ao longo de 2025, que foi O Tarântula, do Eduardo Ralfon, com tradução da Silvia Massimini Félix. Esse autor, ele tem origem polonesa, judaica, né, e nasceu na Guatemala, vive nos Estados Unidos, e fala sobre um acampamento em que 2 meninos, então, são mandados para o altiplano da Guatemala para sobreviver. Então, parece que é um livro meio memorialístico, então vamos lá. Eu até já comecei essa leitura, quero retomar em breve. Eu também recebi da Autêntica Contemporânea O Tarde no Planeta, e esse livro tá na minha lista de livros para ler em 2026. Então eu vou encaixar em algum mês dos próximos meses do ano essa leitura do Leonardo Piana. Eu recebi do amigo secreto lá das minhas amigas booktubers o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que foi presente da Nath. Esse livro é da Mariana Salomão Carrara, um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Eu tô bem curiosa para ler, eu acho que vou gostar muito. Ganhei da minha querida Júlia o Sem Despedidas, da Han Kang, e isso me deixou muito feliz. Garanti já o meu Han Kang do ano, certamente lerei ao longo de 2026. O Sem Despedidas. A Han Kang é uma autora sul-coreana que ganhou o Nobel de Literatura. Eu gosto bastante das obras dela. Inclusive, o livro Atos Humanos foi um dos meus preferidos de 2025. Sem Despedidas foi traduzido pela Natália Okabayashi para Todavia, então, apresentando a Juju. Também chegou aqui no mês de dezembro presentes que eu ganhei do Cris, a trilogia dos Gêmeos, da Agatha Christoph, que assim, eu vou ler agora no começo do ano, tô muito ansiosa, só resta começar, né? Eu tenho certeza que assim que eu começar eu não vou parar de ler esses livros. A trilogia dos Gêmeos são 3 obras, então 3 livrinhos, O Grande Caderno, A Prova e A Terceira Mentira, publicado pela Dublinense, com tradução do Diego Grando. E a Agatha Christoph é essa autora de origem húngara, se não me engano. Eu já li o livro Analfabeta dela e gostei bastante. Vamos ver o que ela traz aqui na trilogia dos Gêmeos, que tá assim, todo mundo que tá lendo, tá gostando muito. E fazia tempo que esse livro tava assim no meu radar, fiquei muito feliz de ganhar do meu querido Cristiano. Muito obrigada pelos presentes, galera, muito obrigada pelos presentes, eu amei. Também ganhei do Cris o Mudar
Método, do Eduardo Louis, com tradução da Marília Escalzo também. Esse aqui tava com muita vontade de ler, porque assim, esse, aliás, eu tinha pensado que Mudar Método seria meu primeiro livro do Eduardo Louis, acabei lendo Desabamento antes, porque foi escolhido para ler lá no Labaredas, e agora esse vai ser meu segundo, então, do Eduardo Louis, tô muito ansiosa para ler. Ganhei do Cris também o Nostalgia, do Mircea Cartarescu, com tradução do Fernando Klabin para Mundaréu, e mais um Cartarescu na minha estante, e lerei ao longo de 2026 também, pelo menos esse é o plano. Cartarescu é um dos autores assim que despontaram para mim como essenciais na minha vida, porque é uma escrita que eu gosto muito, com temas que também me interessam bastante. Tô curiosa por Nostalgia. Me digam aqui se vocês já leram, o que acharam. Ganhei da Flora, de Amigo Secreto, o Jacarandá, do Gael Faye, que é um romance. Ele é um autor do Burundi, que tá na minha lista para ler em 2026 também. E A História do Caminhar, da Rebecca Solnit, que eu também sou fãzaça. Eu li em 2025 Um Guia para Se Perder, da Rebecca Solnit. Foi uma leitura muito especial para mim, ensaios assim que me encantaram, que me envolveram, que me inspiraram. E agora lerei A História do Caminhar. Esse livro foi publicado pela Martins Fontes, com tradução da Maria do Carmo Zanini. E eu amo caminhadas, eu amo corridas, eu amo andar pela cidade, pelo interior a pé. Então, tudo a ver comigo. Muito obrigada pelos presentes, amigos. Eu amei demais. E também recebi da Companhia das Letras O Gato do Adeus, que é um livro do Hiro Arikawa. É um autor best-seller, porque ele escreveu aquele livro Relatos de um Gato Viajante, e ao que tudo indica, esse livro aqui é uma continuação. Amei esse recebido, tá lindinha essa edição. A tradução é da Rita Cole. Nossa, tem até ilustração aqui dentro de gatinho. Meu Deus, olha que coisa mais linda. Então eu terei que ler O Gato Viajante e depois esse aqui. Felizmente eu tenho O Gato Viajante no Kindle, então lerei. E também recebi da Companhia das Letras essa lindeza que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, com a Mariane Guzmão, Olavo Costa e Rafael Scavone, que então adaptaram essa obra do Érico para os quadrinhos. Esse livro saiu pela Quadrinhos na CIA em 2025. E 50 anos, né, da morte de Érico Veríssimo em 2025, um ano importante. E agora em 2026 começaremos a ler lá no Clube Labaredas O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. A gente vai ler O Tempo e o Vento intercalando com outros textos, com outros livros no clube, mas começaremos em maio a ler O Continente 1. Estão convidados a participar desse projeto e ler Érico conosco lá no Clube do Livro. Eu também ganhei do meu querido Cristiano o Para John, da Yvonne Didion, que eu já tinha citado para vocês anteriormente. Tem outro livro aqui que eu não sei se eu já mostrei aqui no canal, mas eu recebi da Companhia das Letras também, que foi O Visconde de Bragelonne, O Homem da Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas, pela Clássicos da Zahar. Então, esse livro foi traduzido pelo Jorge Bastos, tem apresentação e notas pelo Jorge Bastos também. Essa coleção dos Clássicos da Zahar é maravilhosa, eu gosto muito. Tenho outros livros dessa coleção, não muitos, mas tenho alguns. E agora, a grande questão é que eu preciso dos outros, porque quero muito ler Alexandre Dumas, vou gostar muito da escrita dele. E ganhei esse volume, então, dessa coleção dos Três Mosqueteiros, né? Quem é o misterioso prisioneiro que tanto ameaça os frágeis alicerces do reinado de Luís XIV? Com sua prosa eletrizante e cheia de suspense, Alexandre Dumas ficcionaliza uma figura que se tornou um dos grandes mistérios históricos da França, governada pelo Rei Sol e que encarna anseios de justiça e mudança, o Homem da Máscara de Ferro. Girando em torno de uma arriscada missão, esse último volume de O Visconde de Bragelonne é também a despedida do quarteto fantástico da literatura ocidental. O que será de Aramis, Porthos, Athos e D'Artagnan quando a lealdade, a honra e a coragem perdem lugar numa sociedade que caminha para um aburguesamento brutal? Dumas, com emoção e drama, selará seus destinos. E eram essas as novidades aí de livros e leituras entre novembro e dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo com alguém que vocês acreditam que vai curtir também. Deixem um joinha, um grande abraço e até o próximo vídeo.